A história começa num rancho do Texas onde Harvey Sullivan aguarda a chegada de uma encomenda muito especial. A Dra. Slater se espanta ao ver como a caixa é grande e um capanga chamado Russell diz que o casal de pássaros que está lá dentro pesa quase meia tonelada. Isso faz a cientista questionar se é boa ideia soltá-los tão cedo e Harvey se irrita com a negatividade dela. Um funcionário chamado Dale ri do medo dos colegas e imita o som dos pássaros para assustá-los. Mas a piada perde a graça quando um som ainda pior responde de dentro da caixa. Abrindo uma portinhola, ele dispara os dardos tranquilizantes e gritando esmurra a caixa, até se convencer de que as feras estão adormecidas. Os guardas ficam em dúvida, pois os pássaros podem estar fingindo, mas Dale caçoa da ideia e diz que é só um par de bichos estúpidos. Num lapso de cavalheirismo, Harvey sugere que a doutora espere no carro e ela aceita sem demora. Então os guardas finalmente puxam os trincos e a lateral da caixa desaba, revelando as imensas criaturas caídas. Dale chuta uma delas só para garantir e libera o transporte para o laboratório ao ver que o animal não se mexe. O primeiro é tirado da caixa sem incidentes e um dos guardas entra para pegar o segundo, achando estranho que esteja de olho aberto. Sua cabeça é então abocanhada pelo bico gigantesco e Harvey acha melhor esperar dentro do carro também. 6 meses depois, um homem chamado Keith Stern se prepara para mais um final de semana em meio à natureza, pois seu hobby é observar pássaros. Conversando com o rapaz do posto de gasolina, ele diz que está torcendo para ver uma águia mexicana, mas o outro não acha muita graça nesse passatempo. Perto dali fica o rancho Harvey, onde vemos um dos pássaros gigantes encarando um enorme crocodilo. Keith começa o passeio sem notar as ligações de sua filha Maddie até que escuta um som bizarro vindo de longe e decide ver o que é. Depois de atravessar um rio e subir uma escadaria, ele chega aos limites do rancho, onde há uma cerca eletrificada. Ele escala uma árvore para ultrapassar o obstáculo e logo escuta mais guinchos bestiais. Ao encontrar um crânio caído, ele se pergunta que tipo de pássaro come algo tão grande. Ouvindo os guinchos bem mais perto, ele se assusta e corre para procurar um esconderijo. Harvey passa no laboratório para conferir o progresso de Slater na reprodução das criaturas e se enfurece ao ouvir que ela falhou de novo. Lá fora, Dale e Russell recebem Larry, que veio entregar a comida. Dale repara nos montes de dinamite na van dele, e Larry explica que ele usa aquilo para pescar. Ao lado dos explosivos há uma jaula com um cachorro de médio porte que Larry trouxe para alimentar os monstros. De repente, Keith começa a gritar por socorro e os capangas se afligem ao ver o intruso dentro da área proibida. Dale manda que ele corra para o portão, mas se atrapalha com as chaves e Keith é atacado por uma das aves. Maddie volta a ligar para o pai, sem saber que o rosto dele está sendo devorado. Harvey fica furioso ao saber do incidente e se recusa a informar as autoridades, o que deixa Slater indignada. A cientista decide pedir demissão e Harvey finge que vai deixá-la ir embora, apesar do risco de denúncia. Dale vai buscar o carro dela e se despede, sem revelar que sabotou o veículo para deixá-la à mercê dos pássaros. Cada um quebra uma janela e Slater é devorada pelos dois lados. Alguns dias depois, Maddie começa a desconfiar que seu pai possa ter sofrido um acidente e resolve procurá-lo. Ela diz à amiga Paige que Keith sempre anda com um GPS conectado ao computador que ele fica na cabana da família. Paige não deixa que ela vá sozinha e se convida para a expedição, chamando também 2 rapazes fortes para protegê-las. Maddie detesta a ideia, pois um deles é seu amigo Justin, em que ela estava interessada até que o rapaz começou a namorar outra moça, Taylor. Paige acha que ele só fez isso para provocar ciúmes em Maddie, mas as duas ficam em choque ao descobrir que Taylor foi incluída no passeio junto. O outro rapaz se chama Brett e ele está tão animado com a aventura quanto Justin. Enquanto os 5 pegam a estrada, um motoqueiro chamado Trent está chegando ao mesmo posto onde Kit abasteceu antes da trágica caminhada. Russell e Dale chegam numa van logo em seguida, e não demora até que a turma de jovens também apareça. Taylor fica horrorizada com o banheiro feminino e Maddie dá início à investigação, sem saber que está entregando o jogo aos capangas. Russell escuta a garota perguntando pelo pai e deduz que ela está falando do intruso recente. Trent tenta paquerar Taylor na saída do banheiro e acaba levando um soco sem dó. Ele sai do posto mancando e, ao ver que o carro de Justin já foi embora, mente que Taylor esqueceu seu celular no banheiro. Acreditando que ele só quer devolvê-lo, o atendente indica em que direção a turma foi. Chegando à cabana, o rastreador mostra onde ele está e Maddie se aflige ao ver que não tem se movido há muito tempo. Justin tenta acalmá-la e garante que eles vão encontrar Keith, custe o que custar. A turma começa a planejar a expedição de resgate e Taylor nota que o sinal do rastreador está falhando bem agora, o que deixa Maddie ainda mais nervosa. Ao sair da cabana, Taylor pergunta por que todos estão carregando mochilas pesadas e os rapazes explicam que a natureza é imprevisível e isso significa que é preciso estar sempre preparado, mas ela fica indignada quando um deles fala em acampar durante a noite se for preciso. Como ela nunca fez nada parecido e está obviamente odiando tudo isso, ela sugere que chamem a polícia e deixem o assunto com os profissionais.
Um pouco irritada, Mad responde que seu pai é um aventureiro e a polícia não vai levar o sumiço dele a sério. Menos educada que a amiga, Paige manda Taylor fingir que é um acampamento em porta da loja antes da liquidação. Depois de alguns quilômetros de caminhada, Mad sugere uma pausa para o descanso e Justin aproveita a deixa para perguntar por que ela tem se afastado dele ultimamente. Ele lembra como os dois eram próximos e agora ela só responde suas mensagens com uma palavra ou duas. Mad desconversa e diz que anda muito ocupada com a faculdade, mas o rapaz não engole essa desculpa. Tentando reatar a amizade, ele lembra Mad de situações engraçadas que os dois passaram juntos e até consegue arrancar algumas risadas. Mas logo Taylor chega perguntando qual é a graça. Justin fica surpreso com o bom humor repentino da namorada e ela explica que conseguiu sinal no celular para postar sua selfie posando de fã da natureza. Chateada com o romance, Mad decide que a pausa já foi o suficiente e o grupo continua andando até chegar ao rio. Sem ver nenhuma ponte, Taylor não entende como eles pretendem chegar ao outro lado e volta a ficar de mau humor quando alguém fala em entrar na água. Mad encontra o relógio de pulso que Kit esqueceu pendurado num galho antes de fazer a mesma travessia. Vendo que a turma pretende mesmo cruzar o rio, Taylor reclama com Justin, mas ele diz que a alternativa dela é esperar sozinha ali no mato. Ela para de reclamar na mesma hora e aceita acompanhá-los, ainda que de má vontade. No meio do caminho, um galho engancha na roupa dela, causando um grande escândalo. Ela pensa que é um crocodilo e chega à outra margem em prantos, se recompondo instantaneamente quando Paige explica que era só uma planta. Trent está chegando de moto à cabana de Keith e reconhece o carro de Justin. Ele tenta quebrar uma janela com uma pedra, mas ela quica no vidro e bate na cara dele de volta. Enquanto isso, os jovens continuam refazendo os passos de Keith e sobem as escadas gritando seu nome, pois já estão perto da última localização dele indicada pelo GPS. Em vez de gastar a voz, Taylor grava a si mesma chamando Keith e deixa o áudio tocando. Pouco depois, eles chegam à cerca eletrificada e Mad diz que eles devem ter errado o caminho, mas Brett garante que Keith estava do outro lado de acordo com o GPS. Taylor diz que ele talvez conheça o dono da propriedade, mas é óbvio que nesse caso ele teria usado o portão da frente. Além disso, Brett repara que a propriedade mais parece uma instalação do governo do que uma fazenda qualquer. A ideia de pular aquela cerca nem passa pela cabeça dos jovens e eles preferem segui-la até encontrar um portão. Taylor já está preocupada com o horário, pois tem medo de ter que voltar tudo isso no escuro. Mas Justin responde que todos trouxeram lanternas. Chegando ao portão, um guarda recebe a turma com a arma em punho, gritando que aquilo é propriedade privada e mandando que sumam dali já. Mad explica que seu pai está perdido e há um sinal de GPS mostrando que ele está lá dentro. O guarda diz que isso é impossível, pois cada portão é vigiado 24 horas por dia, mas pede que os jovens aguardem enquanto ele fala com seus superiores. Harvey está almoçando quando o guarda o chama pelo rádio e ele manda liberar a entrada do grupo, dizendo que eles serão recebidos no portão do aviário. Pela primeira vez, Paige e Taylor têm a mesma opinião, pois ambas desconfiam dessa generosidade repentina. Chegando ao ponto de encontro, todos se assombram com o nível de segurança do tal aviário, sem saber que tipo de ave precisaria de tudo aquilo para ser contida. Taylor chega ao seu limite e se recusa a ir adiante, o que deixa Justin aborrecido. Ele diz que os amigos não podem abandonar o pai de Mad desse jeito, depois de terem chegado tão perto de onde ele está. O casal começa a brigar e ambos ficam surpresos quando Mad interrompe para concordar com Taylor. Ela diz que logo vai escurecer e realmente seria melhor retornar um outro dia mais preparados. Além disso, a turma já fez muito por seu pai e ela não quer colocar nenhum deles em risco. Infelizmente, agora é tarde demais para tomar essa decisão, pois Taylor acaba de ser atingida por um dardo tranquilizante. Dale e Russell são a comitiva de boas-vindas preparada por Harvey, e ambos continuam mirando dardos no resto dos visitantes. Justin tenta socorrer a namorada enquanto Brett também toma um dardo no ombro. Mad e Paige tentam fugir, mas também são atingidas e desmaiam em seguida. Um pouco mais tarde, todos eles estão amontoados dentro da van, ainda inconscientes. Além dos 5 amigos, Russell também capturou Trent durante a patrulha nos arredores e diz que o encontrou desmaiado com um galo na testa. Harvey manda sedar Trent também e jogar todo mundo no celeiro antes de dar um fim nos veículos dos intrusos. O que ele não sabe é que Trent já acordou e está ouvindo toda a conversa de dentro da van. Assim que Russell abre a porta, o rapaz o derruba e sai correndo, mas não chega muito longe. Dave consegue acertá-lo com um dardo e leva uma bronca do chefe pela comemoração insensível, pois Harvey diz que ninguém ali é bandido e tudo isso é em nome da ciência. Quando os jovens começam a acordar, Taylor não se conforma ao ver que Trent está ali com eles. Ele conta uma versão mentirosa dos fatos para não admitir que a perseguiu para se vingar do soco, e diz que os capangas o raptaram quando ele precisou parar a moto no acostamento. Então Mad vê algumas pegadas de sapato na lama e diz aos outros que devem ser de seu pai. Como a última localização dele era bem no meio daquele aviário sinistro, tudo leva a crer que eles foram levados para lá também. É bem nessa hora que eles escutam os guinchos e vemos que Harvey está monitorando tudo pelas câmeras.
Brett encontra uma pegada mais preocupante que só pode ter sido deixada por um bípede colossal. Maddie começa a se afastar, desesperada para achar o pai, mas seus amigos a convencem de que a melhor maneira de ajudar Keith é sair dali e chamar a polícia. Brett toma a dianteira, guiando o grupo rumo ao sul para procurar uma saída. Logo os ruídos medonhos recomeçam, agora bem mais perto deles, e Brett manda que fiquem todos imóveis. Trent discorda da estratégia, pois se sente um alvo muito fácil ali parado e por isso decide sair correndo. Os outros acabam indo no embalo e é assim que dão de cara com o primeiro pássaro gigante que come a cabeça de Trent com uma bicada só. Todos ficam apavorados e quando o segundo pássaro aparece, ninguém mais sugere ficar imóvel. Eles começam a correr com o segundo pássaro vindo bem atrás deles. O primeiro continua comendo o que sobrou de Trent, mas logo se junta ao seu parceiro na caçada. Os jovens acabam se separando durante a fuga e Justin começa a subir numa árvore enquanto Paige se vê sozinha. Taylor e Brett já estão no topo da árvore vizinha, mas Maddie ainda não subiu quando o pássaro chega. Justin estende a mão para ela e consegue puxá-la a tempo de escapar com vida, mas a fera consegue abocanhar a perna dela antes de desistir. Paige se esconde embaixo de um tronco e tenta conter a histeria quando a ave assassina aparece. Ela rola para o lado e fica sentada em silêncio, até que se ouve um horrível som de crânio perfurado e vemos que ela acabou de levar a bicada fatal no topo da cabeça. Os outros 4 ainda estão empoleirados nas árvores e Justin cuida da perna de Maddie como pode. Vasculhando as coisas de Kit que ela trouxe da cabana, ela encontra o canivete que ela deu ao pai de aniversário. Taylor pergunta se aquelas criaturas eram algum tipo de avestruz turbinado e Maddie diz que não. Ela acha que se trata de uma espécie chamada Titanis, também conhecida como a ave do terror, que deveria estar em extinção. Mais interessado em escapar delas do que em classificá-las, Justin diz que eles precisam pular a cerca subindo numa árvore, mas o problema agora é como chegar lá em segurança. Ao mesmo tempo, Harvey enfrenta o problema oposto, que é como colocar esses jovens em perigo de novo. Ele manda os capangas acertarem todos com dardos se for preciso e perde a paciência quando Dave hesita em entrar no aviário, mandando que os dois se defendam com os tranquilizantes como sempre fizeram. O casal de pássaros volta a rondar o par de árvores e Maddie deduz o que houve com Paige quando um deles cospe seus óculos. Então Taylor começa a insultar o pássaro e atira pequenas frutas na cara dele. Brett alerta que seria melhor não provocar a criatura hostil recém-trazida do limbo da extinção, mas a garota ignora o conselho e a ave acaba mesmo se irritando. Seus pulos chegam muito perto de alcançar os pés de Taylor e o animal só para quando se distrai com os tiros dos capangas. Os dois então obrigam os jovens a descer dos galhos e entregar a mochila com o kit de sobrevivência. Dale começa a rir deles e faz um comentário sobre Maddie ser mais esperta que o pai, confirmando assim os piores medos dela. Ele e Russell então mandam que a turma toda entre logo na floresta, sem disfarçar que a intenção é usá-los como alimento. Nenhum dos dois percebe que o casal de pássaros está vindo por trás e Dale começa a contar até 3. Russell perde a cabeça quando a contagem está em 2 e Dale fica tão assustado que esquece do jipe e foge a pé. Os 4 amigos aproveitam a chance e roubam o veículo para o desgosto de Harvey. Ele esculacha Dale assim que o vê e diz que vai ficar no laboratório, que é o único lugar seguro a essa altura. Dale vai ficar de guarda ali mesmo, impedindo que as criaturas entrem na casa. Enquanto isso, os jovens estão chegando a uma das saídas do aviário e usam as chaves de Dale para abrir o portão. Porém, como o casal de feras já está chegando depressa e não há tempo de fechar o portão, as aves acabam ganhando acesso ao resto do rancho. Alguns metros adiante, o veículo começa a ter pane e os jovens decidem se abrigar no celeiro. Dale tenta avisar Harvey pelo rádio, mas ele está ocupado com os ovos e não escuta. Justin se atrapalha com as chaves da porta do celeiro enquanto os pássaros se aproximam. Dale decide avisar o chefe pessoalmente, mas acaba sendo perseguido por uma das aves enquanto Brett enfrenta a outra com uma barra de ferro. O duelo não dura muito e o rapaz logo leva uma bicada no pescoço. Ao mesmo tempo, Dale esquece que a cerca de dentro também é eletrificada e acaba se dando mal. Quando os 3 sobreviventes finalmente conseguem entrar no celeiro, Harvey está esperando por eles com uma arma. Ele começa mais um de seus longos discursos, culpando os reféns por tudo e reclamando de ter que contratar novos capangas. De costas para a porta, o trio consegue ouvir melhor do que ele o que está acontecendo lá fora e Taylor começa a retrucar tudo o que Harvey diz para prender a atenção dele. Quando Maddie percebe que os pássaros estão bem ali atrás, ela escancara a porta de repente e deixa que entrem. O casal parte para cima de Harvey e acaba com ele em poucos segundos. Taylor corre em direção à casa enquanto Maddie se esconde no laboratório com Justin. Aproveitando o momento em paz, Justin confessa que Paige tinha razão e ele só está com Taylor para tentar esquecer Maddie. Ela pede desculpas por ter se isolado quando perdeu a mãe e os dois acabam se acertando. Taylor não consegue entrar na casa e é forçada a se esconder atrás de uma árvore até que o pássaro vá embora. Porém isso não a salva, pois o crocodilo sai do rio bem nessa hora e a devora.
Quando Larry chega ao rancho com mais uma entrega, ele estaciona no lugar de sempre e, sem saber que ali não é mais seguro, sai da van para descarregar os cachorros. Ele estranha que ninguém tenha vindo receber a mercadoria e também com o desespero incomum dos latidos. Mas é tarde demais quando Larry resolve olhar para trás. O pássaro já está bem na frente dele e se põe a comê-lo sem demora. No laboratório, Maddie estuda as anotações de Harvey e confirma que só existem 2 pássaros dessa espécie. Ela e Justin concluem que só vão sair daquele rancho quando matarem o casal. Saindo do laboratório, Maddie pega a arma de Harvey e atira numa das aves assim que ela aparece na porta. O pássaro cai morto, mas o segundo chega logo em seguida e agora as balas acabaram. Os 2 fogem dali correndo e são parados por um dos guardas perguntando por Harvey. O pássaro destroça a porta ao sair e ataca o guarda, dando tempo para que a dupla se refugie num telhado. Lembrando das táticas de Taylor, Justin grava sua voz no celular e atira o aparelho longe, desviando a atenção da fera. Quando o pássaro descobre que foi enganado, Maddie e Justin já estão entrando na van de Larry. Porém, as chaves não estão na ignição e Justin tem que sair para checar os bolsos de Larry. Ele acha as chaves ao mesmo tempo em que a ave retorna e escapa do bico por um triz. Justin dirige a toda velocidade, dizendo que vai atravessar o portão, mas Maddie o impede de fazer essa loucura. Ao procurar por mais armas dentro da van, ela encontra as dinamites de Larry e Justin tem uma ideia, enquanto o pássaro já começa a atacar o veículo. Os 2 abrem a porta de trás e começam a provocá-lo, acendendo o pavio assim que ele entra. Então eles saem pela frente e fecham a coisa lá dentro, correndo para se proteger da explosão. Uma pata carbonizada confirma a vitória e os 2 se beijam para comemorar, sem saber que perto dali há um filhote saindo do ovo.